Essa é uma receita do meu e-book de muffins do bem, que não leva açúcar, não leva adoçante, nem glúten, nem leite. Esse e-book ele conta com mais de 30 receitas bem variadas e você pode então fazer tanto muffin quanto um bolo numa forma de 20 a 23 centímetros. É um bolo sem açúcar, sem adoçante, sem glúten e sem leite. E para substituir o açúcar estaremos usando as tâmaras e também maçã cozida ou maçã assada. A maçã cozida ou assada você pode fazer tanto na panela quanto assá-la no forno até ficar com essa textura molinha que eu mostrei no vídeo. Você pode fazer numa maior quantidade e congelar em porções individuais que pede na receita e ter pronta aí para fazer outros muffins, outros bolos sem açúcar durante o mês. Então não precisa você cozinhar a maçã toda vez que você vai fazer o bolinho. Já deixa uma quantidade maior pronta, congelada no freezer por até 90 dias. Vamos precisar de 180 gramas de maçã cozida e 100 gramas de tâmaras. No lugar das tâmaras você pode usar a uva passa branca, uva passa preta ou ameixa seca na mesma proporção, que também dá certo. Também vamos precisar de 3 ovos, 40 ml de óleo de coco e 40 ml de azeite de oliva. Eu escolhi utilizar duas gorduras, o óleo de coco e o azeite de oliva. Eu gosto da textura dos dois juntos. O óleo de coco traz estrutura para a massa e o azeite de oliva confere umidade. Se você quiser usar somente um deles, pode usar, não tem problema, ou outra fonte de gordura que você tenha na sua casa. Eu dou preferência para esses dois porque são as melhores fontes de gordura que a gente tem disponíveis hoje. 60 ml de água. Você pode estar utilizando no lugar da água bebida vegetal de coco, amêndoas ou castanha de caju, ou até um suco de alguma fruta que combine com o sabor do bolo que você vai fazer. Nesse caso aqui, ficaria interessante a gente colocar suco de maçã integral ou suco de laranja. Se fosse um bolinho de uva, a gente poderia colocar suco de uva integral. Também vamos precisar de canela em pó, fermento químico, bicarbonato de sódio, farinha de amêndoa e mix de farinha sem glúten. Aqui estou utilizando a farinha de amêndoa, mas se você não quer usar a farinha de amêndoas, pode estar usando farinha de aveia ou aumentar a quantidade do mix de farinha sem glúten, que o bolinho vai dar certo também. O mix de farinha sem glúten você consegue comprar ele pronto. Porém, para as minhas alunas dos Muffins do Bem, eu ensino a fazer o próprio mix de farinha sem glúten em casa, para a gente não utilizar a goma xantana. Então, vamos ao preparo do nosso muffin sem açúcar. A gente começa batendo no liquidificador os ingredientes úmidos: ovos, óleo de coco, azeite de oliva, água, tâmaras e a maçã cozida. Lembra de cozinhar a maçã uns minutinhos antes. Você pode fazer uma quantidade maior e já ter ela congelada no freezer. Depois é só deixar descongelando em temperatura ambiente e bater junto no liquidificador, tá? Não é necessário você fazer purê da maçã e nem deixar as tâmaras de molho se elas estiverem macias. Se elas forem mais secas, mais duras, você pode deixar de molho nos 60 ml de água, tá? Bate até ficar um creme bem liso e homogêneo, assim como eu mostrei no vídeo. E coloca a mistura numa tigela. Em seguida você vai peneirar as farinhas para que a massa fique bem leve. Então adicionei a farinha de amêndoa, o mix de farinha sem glúten e a canela em pó. Vamos misturar bem e essa é a textura ideal da nossa massa. Ela é um pouco diferente de uma textura tradicional de bolo com farinha de trigo. E antes de você adicionar o fermento e o vinagre de maçã, já separa as forminhas e deixa elas untadas com óleo de coco ou com azeite de oliva, para então a massa receber o fermento e o vinagre de maçã, que pode ser também suco de laranja ou limão. O bicarbonato de sódio e o vinagre de maçã, eles ajudam a dar expansão para o nosso bolo. Como a gente está fazendo um bolo que é sem glúten, a gente dá uma ajudinha para o nosso bolo utilizando então o bicarbonato e o vinagre de maçã e também o fermento. Uma dica muito importante: assim que você adicionar o fermento, o bicarbonato e o vinagre de maçã, ou suco de laranja ou de limão, você deve colocar a massa imediatamente nas forminhas e levar ao forno já pré-aquecido para assar, pois o fermento, o bicarbonato e o ácido em contato, os três juntos já começam a agir
Só que para o bolinho crescer, ele precisa estar no calor, ou seja, no forno. Você coloca a massa nas forminhas, mais ou menos faltando um dedo para preencher elas. Leva para assar a 180 graus por 25, 30 minutos. Esse muffin fica muito macio, ele fica úmido no meio, super fofinho, e as crianças aqui em casa amam quando eu faço. A durabilidade do muffin é de 1 a 2 dias em temperatura ambiente, de 5 a 10 dias sob refrigeração e até 90 dias congelados. É um bolinho diferente de tudo que você já viu. Ele tem um perfume, um sabor maravilhoso dessa mistura de maçã com tâmaras. E como prometido, eu vou te ensinar a fazer o bolo com a mesma receita do muffin. A única coisa que vai mudar é que vamos adicionar nozes picadinhas e um mix de especiarias. Deixe o fermento, o bicarbonato e o vinagre de maçã por último também. Mistura bem a massa, essa deve ser a textura. Coloca na forma, ajeita bem a massa e leva imediatamente para o forno, 180 graus por 35, 40 minutos. Se o muffin já ficou gostoso, imagina esse bolo com nozes e especiarias. Esse bolo fica perfeito, uma textura incrível, ninguém diz que não tem açúcar. Essa receita de muffin de maçã e tâmaras é uma das receitas do meu e-book de Muffins do Bem, onde tem mais de 30 receitas adoçadas só com frutas, sem a adição de açúcar, adoçante, glúten e leite. O valor do e-book é de apenas R$ 37,00 e o acesso é vitalício. Inclusive essa aula que você acabou de assistir, ela vai ficar disponível lá dentro da plataforma para você poder assistir quantas vezes quiser. Então, se você quer aprender a fazer mais receitas como essas, adoçadas só com fruta, sem açúcar, sem adoçante, sem glúten, sem leite, clique aqui abaixo no botão "Eu quero fazer muffin sem açúcar". E logo após o pagamento, você recebe um e-mail com o seu acesso ao e-book e essa videoaula.